Olá, neste vídeo irei demonstrar nos suprimentos solicitações de materiais nível Professional, controle e hierarquia. Bom, falando sobre solicitação de materiais, o que seria uma hierarquia dentro do sistema TOTS Moda? Bom, a gente vai estar criando os usuários, tá? E os usuários que utilizam os sistemas que vão fazer parte dessa hierarquia de solicitação. Onde as solicitações irão nascer lá dos usuários base, entendeu? Solicitando materiais de uso e consumo, ou também lá do PCP pedindo matéria-prima, entendeu? Que aí vai passar para essa hierarquia de aprovações, entendeu? Certo? Liberação, aprovação. Então, a hierarquia a gente começa de cima para baixo. Então, coloca lá um exemplo prático. O diretor da empresa, exemplo no topo da hierarquia, tá? Podendo ver tudo, né? E depois vem o gerente do setor, mas você pode ter vários gerentes de vários setores, né? Então, um exemplo prático, o gerente ali do compras, né? Certo? Aí ele tem 4 compradores, então seria o gerente do compras, os 4 compradores, e abaixo deles os solicitantes de materiais. Tá? Aí também os outros setores podem ter os seus gerentes também abaixo dessa hierarquia do gerente de compra e os compradores, aí abaixo poderia vir os gerentes dos setores, gerente ali do financeiro, gerente ali do comercial, gerente lá do PCP, e aí por aí em diante para baixo você vai montando a sua hierarquia, entendeu? Então a gente vai seguindo aí essa base, onde vocês vão estar aprendendo aí como que você coloca isso dentro do sistema ali, fazendo a tua hierarquia. Bom, a seguir então apresentaremos aí o processo de controle de hierarquia, criar a hierarquia no sistema TOTS Moda. O processo então da hierarquia, tá? Nós vamos aqui no menu TOTS Moda, tá? Nós podemos ver aqui na parte de entrada, tá? Entrada aqui fica todo o pessoal da parte de entrada de suprimentos, tá? Que a gente vai ter solicitação de material, pedido de compra, cotação e importação. Mas o que a gente vai estar trabalhando nesses vídeos agora todos vai ser sobre solicitação de material, tá? A gente clica aqui, vai ter todas as abas aqui, ó, manutenção, processo e consulta. Cada aba dessa tem os componentes de cada processo, tá? Então aqui processo, tem as manutenções. E o que a gente vai trabalhar bastante é manutenção é esse componente aqui, ó, CMC FM004. Manutenção usuário para liberação de solicitação de material. Duplo clique aqui, ou um clique nele aqui, tá? Ele abrindo o componente, a gente consegue ver o botão aqui hierarquia, tá? Clicando aqui no botão hierarquia, já vê que temos uma hierarquia aqui. Então a gente vai estar aprendendo a estar mexendo, movimentar essa hierarquia. Tá legal? Então assim, aqui a gente tem sempre quem está aqui em cima aqui, quando a gente fala hierarquia, quem está no topo geralmente é o dono da empresa, tá? Ou poderia ser o dono da empresa, talvez ele só vai tomar decisões, nem precisa estar na parte de solicitação, tá? A gente poderia deixar só a diretoria ali, o Marco ali, para cuidar, para ter a visão, né? Ele também talvez não faria nenhuma solicitação, mas de repente ele teria só a visão. Ou também ele pode fazer solicitação igual também, tá? Ok? Então a gente vai estar movimentando. Eu vou retirar esse usuário aqui de cima, se eu quiser tirar ele, entendeu? Para vocês verem a movimentação. Como que eu faço? Então o usuário que está no topo aqui é o 4. Sair aqui nessa setinha aqui, o colchete aberto, ou aqui no X, tá? Vou sair. Voltamos aqui, vou colocar o 4, usuário 4 e dar um tab aqui, ó. E colocar a empresa 1, né? E já vamos aqui, ó, já carregou. Tá? Ou senão eu poderia limpar e colocar assim 4, né? E clicar aqui, né? Na lupa ele já carregou, só que não carregou a empresa certinho, né? Então se você quiser aparecer o nome certinho, você coloca 04, empresa 1, olha lá, tá carregado bonitinho. Bom, aí se eu quiser remover, eu posso remover se ele não teve ainda solicitações de material, tá? Que aqui no sistema, depois a gente vai aprender a fazer, ó, solicitação de material. Então, se esse usuário aí que está no topo, o dono da empresa, o exemplo, né? Aqui na minha matriz 1, se ele não fez nenhuma solicitação, a gente consegue remover. Como que remove? A gente seleciona, então, esse campo aqui é do código do usuário e clica aqui no X, ó, remover, ou o F8 do teclado, ó. Deseja remover? Vou falar remover. E depois, para remover de uma vez do banco de dados, é só vir aqui e gravar que ele apaga. Se a gente consultar agora a hierarquia, realmente ele removeu. Por quê? Ele não tinha solicitações. Esse 13 aqui mesmo, por que que ele foi jogado lá no fim, né? Vocês podem ver se a gente quiser remover o 13, ou o usuário 13 que está lá no final, por que que ele está no final, né, Marco? Se a gente tentar remover ele, ele não deve ter deixado porque ele deve ter tido já solicitações, ó. Ah, Marco, mas sumiu. Vamos tentar apagar? Ó, i barra error. Isso quer dizer o quê? Porque ele já teve solicitações, o sistema então entende que a gente não pode é, apagar registros, né,
de dados que já tiveram solicitações. Então, para a gente não perder esse registro, o sistema não deixa remover. Então, por isso, como o sistema não deixa remover, a gente jogou ele lá no final. Então, o usuário foi embora, a gente não tem como, para ele não ficar atrapalhando a hierarquia aqui, entendeu? A gente joga ele lá no fim. Aí eu vou mostrar como que joga uma pessoa lá para o final. Então ele foi embora, você pode jogar ele para o final da hierarquia. Como vocês já devem ter assistido os vídeos de administração de sistema, como criar usuários, vão lá e bloqueia o usuário e remove todo também os componentes deles. Mas só de você estar jogando ele para o fim aqui e removendo todos os componentes, ele já não vai poder fazer parte de nada aqui. Legal? Bom, vamos voltar aqui, vamos movimentar essa estrutura, né? Então eu vou querer colocar, então esse comprador aqui, igual esse 13 aqui, ó, vamos tentar, faz de conta que ele já teve solicitações e não deixou remover igual o 4 que a gente tirou. Então, como que eu faço para jogar ele lá no fim, Marco? Vamos dar uma olhadinha? Então, ó, se a gente colocar o 13 aqui, ó, se a gente quiser movimentar, como que eu posso fazer, né? Olha lá, ó. Ele está como usuário 999, como é, chefe dele. Ah, Marco, se eu colocasse então aqui, ó, o 13, né? Tá? E empresa 1. Eu colocasse 1, 2, 3, 4, 5 e o 3, usuário 999, Supex. Ó, para onde ele foi. Ficou no meio dos dois. Ah, não, é legal ficar lá no final. Então, beleza. Tá? Então, é só colocar o 99999. Entendeu? Então, vamos colocar aqui limpar. Colocar o 13, tá? A empresa 1. Então, como que a gente faz para trocar? É só vir aqui, deleta, tá? Apagou. Aí a gente volta na caixinha e coloca o 999. Dá um tab e salva. Hierarquia. Foi lá pro fim. Vamos jogar o 53 também lá para baixo, tá? Quero tirar ele também de exemplo. Então, eu carrego o 53 aqui, empresa 1. Olha lá, o chefe superior dele é o 11, gerente de compras. Então, eu quero jogar ele. Ah, ele foi embora também, Marco. Então, vamos jogar ele pro fim? Como que eu faço? Deleta aqui, dá um tab, removeu. Vem aqui e coloca o 999, tá? E vem aqui e salva. Então, faz de conta que esse 53 também, ele já foi embora também igual ao 13. Ele não vai fazer mais parte da minha hierarquia. Então, eu jogo lá no final de tudo para ele não atrapalhar. Aí o 999, por que tá aqui, Marco? Ah, porque é o pessoal do suporte interno. De repente o pessoal, se vocês abrirem um chamado, eles quiserem verificar como que tá uma solicitação de vocês, de repente ele pode fazer alguma simulação, por isso que ele está aqui. Não é obrigatório, tá, pessoal? No meu exemplo aqui eu coloquei, porque eu sou o 999 de suporte também, tá? Na parte de especialista nessa área aqui, então a gente também deixa aqui na hierarquia, aqui para exemplo, tá? Mas não necessariamente está precisando, porque depois, se vocês abrirem um chamado, o pessoal pode estar se incluindo, fazer a simulação e remover também para não ficar atrapalhando a, a hierarquia de vocês. Nada impede também de vocês deixarem ele aí também, tá? No meu vídeo aqui eu vou deixar ele só para exemplo, que você pode estar jogando um divisor de água, e os que foram embora foram tá abaixo do 999, tá bom? Vamos movimentar essa hierarquia, né? Então a gente tem já um diretor da empresa, tá? Temos um gerente de compras, temos o comprador 1, tá? Então assim, o gerente de compras é aquele que vai ser aprovar as solicitações. E o gerente de compras é aquele que vai gerar os pedidos de compra, certo? Através da solicitação aprovada pelo gerente de compras aqui de cima, certo? Então esse comprador 1 aqui, ele vai ser meu comprador de uso e consumo. Já tem alguns subordinados aqui, o 3, 5 e o 14, tá? E eu poderia também incluir também um comprador aqui, o 2, que seria um comprador lá de PCP, entendeu? Para fazer solicitações de materiais, de matéria-prima. Então eu já tenho de uso e consumo, eu vou criar um novo lá para colocar aqui também, tá? Bom, então vamos fechar aqui. Então, subentende que vocês assistiram os vídeos lá de administração de sistema, como criar usuário, mas a gente vai aprender como mexer num usuário aqui, tá? Então, vou entrar aqui em ADM, tá? É ADM FM 026. Vamos dar um OK, certo? Vamos pegar um usuário aqui que eu tenho já criado, tá? Subentende que vocês já aprenderam a criar usuário. Aqui eu tenho esse usuário 16 aqui, ó, o comp2. Então, o usuário também, mesmo que ele já foi cadastrado, ele pode deixar ele como padrão, para a gente colocar os componentes para ele usar lá depois, que ele não vai ser administrador do sistema, tá? Então eu posso estar renomeando aqui, então eu posso chamar isso daqui de comp2 e chamar de comprador, né? Para ficar lá comprador 2, né? Seria meu comprador 2 e seria, vamos dar um espacinho aqui, colocar um tracinho, vou colocar aqui PCP, que seria lá o comprador de matéria-prima da solicitação que vai vir do PCP, tá? Não precisa amarrar o usuário aqui não, tá? Então aqui, no meu pessoal que está no topo da hierarquia igual o 10 lá, que é o diretor, aí eu tenho a pessoa dele, o 54.
por isso que ele vai para o topo, tá? Então, ah, Marco, então mostra um pouquinho sobre isso daí. Então, a gente já tem o meu comprador 2 lá, certo? Deixa eu voltar no meu comprador 2 aqui, o 16, né? Eu também vou colocar aqui um usuário melhor, uma senha para ele aqui, tá? Como já está habilitado 20 dígitos, tá? Vou colocar aqui comprador 2. Quando a gente for entrar, tá? Vamos salvar. A gente vai, em vez de usar só comp2, poderia deixar só comp2, tá? E uma senha. Mas o meu comprador 2 aqui, eu vou colocar a senha 123, tá? Se eu já usei a senha 123, tá? E vamos confirmar, tá? E já fala, ah, a senha já foi, quer dizer que ela já foi utilizada. Bom, então a gente pode colocar 1234, tá? 1234 e confirma, tá? Essa senha, tá, pessoal? Não se preocupe, porque depois o pessoal, vocês assistem os vídeos, vocês passam a senha 123, 1234, que depois o usuário, quando ele for logar no sistema pela primeira vez, ele pode estar entrando aqui, tá? Ele pode estar entrando lá, deixa eu dar um ESC aqui, tá? Salvar aqui. Ele pode estar entrando aqui depois, tá? E vindo aqui no usuário aqui, tá? No usuário dele, assim que ele logar, ele vem aqui, ó, alterar senha, tá? Certo? Beleza? É a orientação que vocês vão assistir nos vídeos de criar o usuário. Como o usuário já está criado, vocês já assistiram o vídeo como cria, tá? Eu fiz uma manutenção ali, tá? Então, para a gente fazer a manutenção do novo comprador, tá? Vamos dar uma olhada como está a hierarquia. Ó, então a gente tem a diretoria, tá? Então, se a gente quiser colocar aqui, ó, como foi criada a diretoria, né? Olha lá, a empresa 1. Para ele ficar no topo, ó, tem que ser o responsável, porque se eu colocar o 999 ou o superior dele, algum outros daquele que está para baixo, ele vai ficar para baixo. Então, para ele ficar no topo, tem que ser uma pessoa responsável ele mesmo, entendeu? Certo? Até se eu quisesse colocar aquele 4 novamente, ó, e quisesse que ele fosse, eu colocar a empresa, né? Se eu colocasse o superior dele, o 10, olha só o que que acontece, tá? O 4 fica abaixo do 10, tá? Então, eu quero o 4, que seria o dono da empresa, que ficasse no topo. Tudo bem. Só a gente vir aqui, remover o superior e colocar a pessoa da cadastrada lá no cadastro de pessoa, tá lá no PES FM 010, tá? PES FM 010 aqui, tá? Vamos dar um OK. O executar aqui ficou grandão, né? Então aqui eu vou buscar aquele Antônio Cunha lá, a pessoa dele, tá? Antônio. Vamos fechar o asterisco e vamos consultar aqui no cadastro de pessoa. Aqui, ó, vou colocar esse 54. Poderia colocar aqui, o Antônio Cunha é o 20, ó, tá? Então ele é a pessoa, de repente é o diretor da empresa, tá? Não vou me aprofundar em cadastro de pessoa, porque tem vídeos lá de Associate sobre cadastro de pessoas, tá? Subentende que vocês já fizeram esses vídeos, tá? Vamos cancelar aqui. Fizemos só uma consulta. Vamos colocar o responsável, então, aqui, o 20, né? Olha lá. Quando a gente coloca ele mesmo, o responsável dele mesmo cadastrado em pessoas, ele vai pro topo. Aí, por que que ele foi pro topo também, né, Marco? Porque também, tá? Se ele fosse um número maior que o 10, ele estaria junto com o 10 aqui no topo, tá? Se ele fosse lá 50, talvez aí o 10 estaria em cima ou 50 embaixo. Mas a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. O importante é que eles estejam na mesma linha, nos pontilhados aqui, ó. Você pode ver que depois o 11 já não está na mesma linha, tá? Do diretor, ó. Ele já está abaixo do 10, tá? Então quer dizer que o 11 ali, se a gente for ver, ó, tá? Então ali o 11, né? Tá? Empresa 1, olha lá. Quem que é o superior dele? O 10, tá? Mas se o superior, então, do 11 não poderia ser o 4? Poderia, se você quisesse trocar aqui o 10, tá? E colocar o 4 aqui, olha só como ficaria, tá? Ele ficaria, cadê aqui o meu 11, olha lá. O 4 que é o chefe dele, entendeu? Certo? E o 10 ficou aqui embaixo aqui, tá? Ficou isolado aqui embaixo, só que na mesma poder do 4 aqui, certo? Legal? Mas vai ficar uma hierarquia bem bacaninha aqui para a gente entender a funcionalidade do processo. Eu vou deixar uma hierarquia mais enxuta, tá? Então bora lá. Então vamos arrumar essa hierarquia, né? O 4 vamos remover, então vamos tirar aquele diretor lá. Então, de repente ele vai ficar, não, vamos deixar ele, né? Vamos manter o 4 lá em cima. Só que vamos organizar a coisa, né? Certo? Vamos deixar aqui o chefe então do 11, que seria o 10 aqui, tá? Que seria a diretoria mesmo. Então ficaria o 4, um outro sócio da empresa que ele só vem ali só para dar uma olhada nos relatórios.
Aí depois tem o 10, que é a diretoria mesmo, né? Que pode talvez até fazer solicitações. Aí temos o 11, que seria o gerente de compras, que está subordinado ao 10, que é a diretoria. Por que assim? Porque assim, o gerente de compras vai ter uma alçada de aprovação de solicitações. E a diretoria, de repente, tem uma alçada master, entendeu? Certo? Então, o que o diretor de compras aqui não pode liberar, de repente a diretoria vai lá e libera. Certo? Aí depois a gente vai ter abaixo do gerente de compra, o gerente de compra vai ter seus compradores. A gente só tem um comprador aqui de uso e consumo. Vamos colocar o comprador aqui que a gente acabou de falar, que a gente criou o, o 16 lá como comprador de PCP, né? Vamos colocar ele aqui na hierarquia, tá? Então a gente limpa aqui, coloca o nosso usuário 16. Ah, Marca, eu não lembro que é 16. Só dá dois cliques aqui, consultar aqui na lupa aqui. Aqui está o 16 aqui, ó, comprador 2 que a gente renomeou lá. Então, qual que é a empresa 1, tá? Quem que vai ser o superior dele? Vai ser o gerente de compras, o 11. Tá? E o centro de custo, o 900, tá? Ah, Marca, eu não lembro o centro de custo. Só vim aqui pesquisar, consultar na lupinha, colocar em ordem crescente ou decrescente. E o meu centro de custo que eu quero por empresa que eu criei tem aqui, ó, exemplo aqui, o 900, matriz empresa 1. Vou colocar esse centro de custo aqui. Porque a hora que o pessoal for fazer solicitação, o parte de centro de custo vai estar preenchido, entendeu? Mas nada impede ele também escolher na hora lá, fica livre para escolher um novo sistema de custo também, tá? Bom, feito isso daqui, vamos ver como está nossa hierarquia. Opa, agora a gente tem o gerente de compras, tá? Temos o comprador 2, tá? Aí, só que aí o nosso comprador 2 não tem o subordinado. Então, vou colocar o 16 encarregado como se fosse lá, que fosse pedir coisa para o PCP, que vai fazer a solicitação, aí o comprador do PCP que vai fazer as compras dele, tá? Então, a gente vai colocar o 14 aqui, como subordinado do 16. Vamos voltar, vamos limpar a tela, colocar aqui o 14, empresa 1. Se a gente não colocar empresa nenhuma e consultar, olha só, ele carrega assim, ah, mas eu quero que apareça a empresa. Só colocar aqui, limpar então, colocar certinho, tá? Colocar 14, empresa 1, olha lá. Aí aqui a gente vai colocar então que seria o 16, que seria o encarregado dele, ó. Olha lá, salvei, hierarquia. Opa, perdão, fui no botão errado aqui, hierarquia. Depois a gente vai ver a liberação ali, tá? Bom, agora a gente tem então o dono da empresa, o Antônio, tem a diretoria, que pode até fazer solicitações com uma alçada master para aprovar tudo, né? Até o diretor também ele pode aprovar, tem nas liberações também, tá? Que vocês vão ver a gente colocando nos próximos vídeos aí. Então tem o gerente de compra, que são os seus compradores. Quem são os compradores? O 12, o comprador 1 e o comprador 16, tá? Aí o comprador 12 aqui, que é o primeiro, que é uso e consumo, ele tem o solicitante deles que vai fazer solicitações de uso e consumo. E esse comprador 1 de uso e consumo, ele vai talvez liberar, depende da regra de negócio. E o gerente de compras que vai aprovar as solicitações, que aí tem nas solicitações aprovadas, aí o comprador 1 aqui vai efetivar o pedido de compra através de uma solicitação aprovada, que a gente vai ter vídeos no futuro aí, tá? Bom, aí então aqui eu quero movimentar também, Marco. Vamos aprender a fazer hierarquia, né? Esse 17 tá meio deslocado aqui, esse gerente de loja, né? Numa loja, o que que ele poderia fazer solicitação? De uso e consumo, né, gente? Não de material de PCP, né? De matéria-prima. Tá, então na loja, depende da regra de negócio de cada tipo de loja. De repente, minha loja, que é uma loja simples, tá? Ela vai só solicitar material de uso e consumo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar, então, que o chefe, o superior, então, do 17, que é o gerente de loja, que seria aqui o 12, tá? Então, a gente vai voltar aqui, vai limpar, vai colocar o 17, empresa, né? Então, aí o superior dele aqui não seria mais o 11 aqui, tá? Para ele ficar, você viu que ele está no mesmo nível ali, né? Certo? Então, do comprador. Eu quero que ele fique, tá? Abaixo do comprador ali do 12, que seria o comprador de uso e consumo. Vou salvar aqui no gravar, aqui no disquete. E na nossa hierarquia já vai começando como ter uma carinha, né? Então é assim, eu tenho o dono da empresa, a diretoria, tem o gerente de compras com os seus compradores agora. Nos pontilhados vocês podem ver aqui, ó. Então o nível de gerente de compras, não tem ninguém no mesmo nível que ele. Aí depois nós temos aqui o comprador. Aí o 12 e o 16 estão no mesmo nível, pelos pontilhados, tá vendo? Então tem os comprador. Aí abaixo do comprador eu tenho o solicitante de uso e consumo que estão o 3, 5 e 17. E lá no 16 só tenho 4. Beleza, de repente lá no PCP só tem uma pessoa que faz solicitações, o encarregado aqui da parte de PCP, entendeu?
PCP seria lá o pessoal de indústria, né? Certo? De confecção, depende do regra de negócio de cada empresa ali, tá? Certo? O ramo de atividade. Bom, aí o que que eu posso fazer então? Ah, eu vou deixar ali o 16, tá? Colocar esse gerente de loja, então tá certinho, que tá no mesmo rumo aqui. E o comprador também aqui, 2 também já tá com o seu solicitante aqui. Então nossa hierarquia já tá em ordem, tá, gente? Então assim, vocês aprenderam movimentação, é simples, né? Basta o usuário estar cadastrado, tá? Não vou entrar em detalhe como cadastro o usuário, porque vocês já têm que ter assistido os vídeos lá de nível Associate, porque se você já está fazendo nível Professional, isso quer dizer que você já passou pelo nível Associate e todos os vídeos lá de administração de sistema, de alguns processos básicos lá, ok? Então nossa hierarquia está pronta, vou sair, tá? Depois a gente vai aprender nos próximos vídeos aí colocar finalidade aos usuários, tá? Certo? E fazer a liberação das hierarquias, tá? E vai ter vídeos também sobre duplicar ela para as empresas filiais também. Então a gente pode ter uma hierarquia padrão na matriz, como eu tenho filiais, eu posso pegar, duplicar essa hierarquia para as minhas filiais para elas estar usando a mesma hierarquia. Ou para cada empresa eu posso ter uma hierarquia diferente também. Regra de negócio, tá, pessoal? O importante desse vídeo, vocês viram, é como que movimenta a hierarquia, como que cria uma hierarquia, tá? Então, com base para criar hierarquia, eu tenho que ter meus usuários aqui do sistema para logar no sistema. Se esse usuário aqui, tá? Se esse usuário aqui, ó, o 10 da diretoria, se ele não tiver ali na hierarquia, eu não vou conseguir fazer depois entrar aqui fazer solicitações, tá? Não abriria esse componente para fazer solicitações, tá? Mas como ele está como gerente ali, sempre ele vai usar ali, no meu caso eu vou fazer vídeos ele usando como painel de aprovador. Tá? E os compradores vai ter esse painel de comprador para gerar os pedidos de compra. Tá? Estão dando essa palhinha aí. Pessoal, vimos aí então como criar uma hierarquia, tá? De solicitação de material. E continue conosco aí assistindo os vídeos, né? De solicitações de materiais.